Olá, tudo bem? Milton do Eterno por aqui, trazendo hoje aqui um novo vídeo, um novo tema, um tema um pouco diferente, uma passagem bíblica que pouco se conhece, pouco se fala, que é sobre o pecado do povo e os castigos de Deus. A palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 8, a partir do versículo 4, diz o seguinte: Diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais. Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele. Por que será então? Porque este povo se desviou. Porque Jerusalém persiste em desviar-se. Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? É uma pergunta. Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança no ímpeto da batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer: somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentiras. Os sábios são envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso entreguei suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas. Todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados de sua conduta detestável? Pergunta o Senhor. Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem e serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Aqui o Senhor está falando com o profeta Jeremias. E muitos você pode perguntar, mas o que tem a ver para os dias de hoje essa palavra? Eu vou te dizer, tem muita coisa a ver. Nessa versão que eu li aqui, a NVI, tem um título nela, um subtítulo que diz: O pecado do povo e o seu castigo. E hoje nós vivemos numa época tão religiosa, com um povo tão pecador, com um povo que pratica muito pecado. Eu vou dar atenção especial aqui a alguns versículos para que a minha mensagem chegue clara a você que está aí. Preste atenção, quando ele diz aqui no versículo 5: Por que será então que este povo se desviou? Porque Jerusalém persiste em desviar-se. Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Olha só, por que será que tanta gente de Deus está se desviando? Porque tantas pessoas que estavam na igreja hoje não estão mais. Porque tantas pessoas que estavam no caminho de Deus não estão mais. A resposta vai estar logo aqui, alguns versículos abaixo. Ele continua dizendo: Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Então nós estamos no caminho, e muitas vezes esse caminho está sendo tortuoso, não está satisfazendo a minha vida, não está sendo prazeroso, é um caminho difícil, porque é o caminho da verdade. Muitas vezes eu vou ter que mudar o meu caminho, então eu vou mudar para eu ter um alívio, e eu começo a agir para fazer práticas que na verdade não agradam a ninguém, e muito menos a Deus. Eu tiro a verdade da minha vida, eu aí coloco, aplico a mentira e começo a ter uma vida às vezes até dentro da igreja, mas longe dos caminhos de Deus. Então muitas vezes, como ele diz aqui, eles não dizem o que é certo. Você que me ouve, você que me assiste, será que você diz o que é certo quando é preciso? Muitas vezes você mantém essa verdade que o Senhor realmente quer que você tenha para a sua vida, mesmo que isso seja doloroso, mesmo que isso te traga algum problema. Muitas vezes nós abrimos mão da verdade, abrimos mãos de assumir que somos homens e mulheres de Deus. E ele continua aqui dizendo o seguinte, ó: ninguém se arrepende da sua maldade. É uma afirmação. As pessoas não estão se arrependendo do que fazem. Você não está se arrependendo do que você faz de errado.
E o arrependimento é o que vai te trazer o distanciamento do pecado. E nós não estamos nos arrependendo. Ele continua dizendo o seguinte: o que foi que eu fiz? Pergunta. Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança ímpeto na batalha. Um cavalo na batalha ele sai rápido, sem direção, quebrando tudo. E assim as pessoas estão, sem direção, sem a verdade, sem Deus. Esse alerta aqui Jeremias está dando ao povo de Jerusalém há muitos anos atrás, mais de 2000 anos atrás. E nós estamos chegando hoje, vivendo uma situação que parece que Jeremias está vivo e está lendo para o povo hoje. E as pessoas não aceitam. Nós temos aqui a partir do versículo 7, ele diz o seguinte: até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas. A pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Sabem o tempo. Ela sabe quando ela tem que sair, ela sabe quando ela tem que chegar. Ela sabe o inverno, ela conhece o verão. Ela sabe o tempo de procriar, o tempo de migrar, o tempo de buscar alimentação. E nós estamos perdidos, se lançando como cavalos ímpetos na batalha. Nós estamos sem direção, sem a verdade de Deus. Estamos sendo perdidos. Nós não temos mais a noção do tempo. Nós não sabemos mais a hora de se alimentar, a hora de alimentar. Mas o meu povo não me conhece. Olha que forte. O povo de Deus não conhece a Deus, as exigências do Senhor. E ele continua aqui no 8, ele diz o seguinte: como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. Traz isso para os dias de hoje. Não vivemos mais nos tempos da lei, vivemos a graça. Muita gente fala disso, a graça. Hoje nós somos livres em Cristo Jesus e glória a Deus por isso. Mas até onde nós temos isso tudo? Que sabedoria é essa? A pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. E aí nós temos hoje, trocaremos essa palavra escribas por pastor, discípulo, apóstolo, bispo, padre, papa, enfim, tudo que nós possamos imaginar que está numa posição eclesiástica de alta patente, assim digamos, e que impõe a sua verdade como uma verdade absoluta, muitas vezes até acima do que está escrito na palavra de Deus. E a gente deixa de ler e prefere repostar na rede social aquilo que o meu bispo falou, aquilo que o meu apóstolo falou, aquilo que o meu pastor falou. Teu pastor é Jesus Cristo, não há outro pastor. Todos somos discípulos, todos somos ovelhas de um só rebanho, de um só pastor. Há aqueles que têm dons, aqueles que foram separados, aqueles que têm realmente o dom de trazer, destruir as pessoas, mas nós temos que saber que nós somos de Cristo Jesus. E que não há verdade absoluta acima de Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Olha só o que diz no 9. Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Pergunta. Quantas pessoas naquele grande dia dirão: Senhor, Senhor, em Ti, em Teu nome, curei, eu expulsei demônio, eu sarei, eu tirei enfermidade. E o Senhor vai falar para ele: aparta-te de mim porque eu vos não te conheço. Hein? Quantas pessoas? E por quê? Porque vivem essa palavra aqui, pegos na armadilha, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Esse Senhor para nós hoje é Jesus, é Cristo, é Ele, é a palavra dEle, é a palavra dEle que nos liberta. E nós temos que ter isso no nosso coração, porque que sabedoria nós temos? Não temos nenhuma. O apóstolo Paulo, em certa passagem, ele diz que tudo aquilo que ele soube, que ele sabia, e ele sabia demais, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, chegou um momento que era esterco para ele, que de nada fazia bom proveito, devido ao que era o Evangelho, que era Cristo. Então nós não somos nada sem Jesus. No versículo 10, uma palavra forte: por isso entregarei suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor ao maior, são todos gananciosos. Se você é ganancioso, se você tem na sua vida a direção do dinheiro, a direção da luxúria,
Você vai trocar de mulher, você vai passar sua mulher para outra, você vai vender sua terra, você rouba a terra, você vende carro, você rouba carro, você tira proveito da vida da pessoa, você se aproveita de uma fraqueza, de um momento de uma pessoa para tirar lucro, para levar vantagem. E que há disso em Deus? Não há nada de Deus nisso. Ele diz aqui, ó, todos os sacerdotes, como os profetas, todos praticam falsidade. Será que está diferente de hoje? Dos profetas de hoje? Gente que põe no Facebook, manda o seu número que eu vou te mandar a sua profecia, que eu vou ler a sua vida, que eu vou falar o seu futuro, que eu vou falar o número do seu RG e do seu CPF. O que você está escutando? Do que você está se alimentando? Que tipo de palavra de Deus que você está escutando que te põe em armadilhas, como está no versículo 9? Olha o que diz no 11. Ah, perdão, ainda diz aqui, todos praticam a falsidade. Profetas e sacerdotes praticam a falsidade. De boa intenção o inferno está cheio. Muita gente de Deus, muita gente santa, muita gente aí com suas SUVs importadas, com suas contas bancárias exorbitantes. Há alguma coisa de errado nisso? Assim, quando você tem uma congregação onde a maioria dos seus membros estão passando necessidade e você não abre mão do luxo que você vive, do luxo que você tem para ajudar o teu próximo, uma palavra de Deus te ensina. Então, o que você está vivendo? O que você está fazendo? Que tipo de armadilha está levando as pessoas a caírem? Esta falsidade da palavra que você diz que prega, mas não a vive. E se você não vive, você não prega. No versículo 11 ele diz o seguinte: eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Eles tratam da ferida do meu povo. Você que trata da ferida do povo de Deus como se ela não fosse grave. A pessoa está passando fome, hora que vai passar, Deus vai abrir uma porta de emprego. Não, Deus quer usar você do lamaçal do pecado, do lamaçal da pobreza. Isso é muito forte. Trata a ferida do meu povo como se não fosse grave. Ei, você líder, líder de jovem, líder de casal, líder de mulher. Ei, você que tem um departamento na tua igreja, acorda. Trata o problema do povo de forma séria, porque é grave. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo de ansiedade, as pessoas estão querendo se matar, as pessoas estão saindo da igreja, as pessoas estão preferindo conviver com pessoas que não falam de Jesus do que pessoas que falam de Jesus. E por quê? Porque nós lemos aqui por armadilhas, por falsidade, por sábios que são envergonhados pela palavra de Deus. E nós dizemos que não é tão grave o seu problema. Paz, paz, paz do Senhor. E não há paz alguma. Como você dá paz para alguém que está sofrendo, com dor, com fome, perde um ente que você só ora por alguém se alguém te pede. Abra mão do que você tem para o teu próximo. Isso não é utopia, isso é o Evangelho de Jesus Cristo. No 12, e o último versículo dessa mensagem: ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável. A pergunta, e ele já responde: não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem. Portanto cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Você não tem temor de Deus? Porque você vai falar para mim que eu estou afrontando o ungido do Senhor, né? Já ouvi muito disso. Não mexa no ungido do Senhor, o homem de Deus. O nosso modelo é Cristo Jesus, é Yeshua HaMashiach, é o Mashiach, que eu creio que já veio e voltará novamente. É Jesus, é Ele, é Yeshua. O meu modelo não é Davi, Jonas, Golias, Sansão, Moisés, Abraão ou José. São homens de Deus, histórias incríveis, mas é Jesus. É Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que cura. É Ele que traz confronto à minha alma. É para Ele que eu me nego a si mesmo. E que nós possamos pegar essa passagem de Jeremias há tantos anos antes de Jesus e tantos anos hoje. O pecado do povo e o seu castigo continua igual. Nós continuamos vivendo em pecado, praticando pecado. As pessoas que eram para nos tirar do pecado continuam nos jogando mais pecado,
jogando fardo sobre nossas costas. Que Deus abençoe a sua vida, beijo no seu coração. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa a sua mensagem, deixa o seu like, deixa o seu dislike, enfim, deixa o que você quiser, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, beijo no seu coração.